Olá! Hoje o nosso papo é sobre um equipamento que está em todo lugar na área da saúde, o esfigmomanômetro, o famoso aparelho de pressão. A gente vai destrinchar passo a passo a manutenção e a calibração dele, seguindo direitinho o procedimento padrão, POP ECL 008. O objetivo? Garantir que esse aparelho, tão comum, seja também extremamente preciso. E tudo começa com essa pergunta. Pensa só. Quando medem a pressão arterial de alguém, o quão confiável é aquele número que aparece no visor? Pois é, a resposta para isso depende 100% da condição do aparelho. Um desvio pequeno, mínimo, pode alterar completamente um diagnóstico. E é exatamente por isso que a gente está aqui. Fazer a manutenção preventiva não é só cumprir um protocolo técnico, é a base de tudo. É o que garante que cada leitura seja confiável, que cada diagnóstico seja correto e, no fim das contas, que o cuidado com o paciente seja o mais seguro possível. A palavra-chave aqui é uma só: confiança. Bom, então qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, a gente fala de preparação e segurança. Depois, vamos para a inspeção física e os testes de performance. Na sequência, vem o teste de vazamento e a verificação da acurácia. Aí sim, o coração do processo, a calibração. E para fechar com chave de ouro, a finalização e os registros. Vamos cobrir o ciclo completo. E como tudo na vida, a gente começa pelo começo. Antes de colocar a mão em qualquer equipamento, a preparação e a segurança são a base de tudo. Um trabalho bem feito começa com um ambiente seguro e as ferramentas certas. Olha só, esse aí é o nosso contexto, o profissional da engenharia clínica em ação. E ao lado, as três partes principais do equipamento. O manômetro, que é o reloginho que mostra a leitura, a pera, que a gente usa para insuflar, e o manguito, que é a parte que envolve o braço. Conhecer cada um desses componentes é essencial. E quando o assunto é segurança, não tem negociação. A primeira coisa sempre é higienizar as mãos. Depois vem os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Óculos de segurança é obrigatório. Luvas e botinas também. E se o ambiente tiver qualquer risco de poeira ou aerossóis, máscara no rosto. Isso é inegociável. Certo, ambiente seguro, profissional protegido. Agora a gente vai dar uma de médico, só que do equipamento. É hora de fazer um verdadeiro check-up nele. Avaliar a condição física de cada parte para achar qualquer problema que seja visível. O primeiro passo é o famoso olhômetro. É uma análise visual completa para ter certeza de que o aparelho está inteiro. O checklist ajuda a guiar. A abraçadeira tem que estar limpa, os fechos, o velcro funcionando bem. O bulbo de borracha e a mangueira também, em bom estado, sem nenhuma rachadura. Depois de olhar, é hora de sentir. A gente precisa verificar se a válvula de ar está abrindo e fechando de forma suave, sem agarrar. E também é crucial pegar no manguito e na pera para sentir se a borracha não está ressecada ou, pior, colabando, que é quando ela dobra e impede o ar de passar. Isso compromete toda a medição. Agora, um teste que é importantíssimo, o teste do velcro. A gente coloca a abraçadeira num cilindro e aumenta a pressão. Ela precisa aguentar firme, sem abrir, até pelo menos 200 milímetros de mercúrio. Se o velcro soltar antes disso, imagina o que aconteceria num exame real. A leitura seria interrompida ou daria um valor totalmente errado. Ok, a parte física foi toda checada. Mas não adianta o equipamento ser bonitinho por fora e não funcionar direito, né? Agora é a hora dos testes de performance, para ver se ele realmente funciona como deveria, sob pressão. O primeiro teste funcional é o de vazamento. O sistema é pressurizado e aí o cronômetro entra em ação. Por 1 minuto, a pressão tem que ficar estável, não pode cair. Se cair, nem que seja um pouquinho, significa que tem um vazamento. E o perigo disso é gerar uma leitura de pressão mais baixa do que a real, o que pode levar a um tratamento inadequado. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença: o movimento do ponteiro. Tanto na hora de encher quanto na de esvaziar, ele tem que se mover de forma fluida, contínua. Ele não pode dar pulinhos ou travar em algum número. Se isso acontecer, é um sinal claro de defeito mecânico, que pode entregar um resultado completamente errado na hora H. Muito bem, chegamos no coração de todo esse processo, a calibração. Essa é a etapa definitiva, a prova de fogo. É aqui que a gente compara o nosso equipamento com um padrão de precisão garantida para ter certeza absoluta da sua exatidão. A montagem da calibração é essa aí que a gente vê. O manômetro que estamos testando é conectado a um calibrador padrão, usando um conector em T. Esse padrão é um equipamento super confiável, que é verificado periodicamente contra referências nacionais. Ou seja, ele é a nossa fonte da verdade. E o processo é metódico. Primeiro, a pressão sobe até 300 mmHg. Depois, a gente vai liberando o ar bem devagarinho. Enquanto o ponteiro desce, comparamos as leituras do nosso aparelho com as do padrão em pontos específicos.
240, 160, 80 mmHg. E claro, no final de tudo, com o sistema em repouso, o ponteiro tem que voltar para o zero. Cravado. E esse é o número mágico, o que define se o equipamento passa ou não no teste. A diferença entre a leitura do aparelho e a do padrão não pode ser maior do que 4 milímetros de mercúrio, nem para mais, nem para menos. Se o erro for maior que isso, não tem conversa. O equipamento está reprovado e precisa de ajuste ou até de substituição. Ufa! Passamos pela inspeção, pelos testes e pela calibração, mas o trabalho ainda não acabou. Um serviço técnico só está realmente completo quando tudo é devidamente registrado. Vamos ver como fechar esse ciclo. A rastreabilidade aqui é fundamental. Cada passo que a gente deu tem que ser registrado. Isso inclui preencher o checklist da manutenção, emitir o certificado de calibração e atualizar o chamado e o cronograma. Essa documentação toda é a prova de que o procedimento foi seguido à risca. Para encerrar, a gente faz um último teste geral de funcionamento só para garantir que tudo está perfeito. Depois, é só limpar a bancada, descartar o que for preciso e, finalmente, liberar o equipamento. Agora sim, ele está verificado, calibrado e pronto para voltar ao uso clínico, fornecendo leituras precisas e seguras. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A gente viu um monte de detalhe técnico, um passo a passo bem específico. Mas a verdadeira questão é como a precisão de um único aparelho como este se espalha e impacta toda a jornada de cuidado de um paciente. É essa conexão real entre a engenharia de precisão e a vida humana.